Quero começar esse vídeo, primeiramente, fazendo uma coisa que eu sei que o Atlético precisa fazer com o seu torcedor, que é pedir desculpas. Meu primeiro pedido de desculpas é por conta da minha situação. Eu sei que eu tô desgrenhado, meu cabelo tá uma confusão dos diachos, mas olha, eu não vou perder tempo me arrumando pra gravar esse vídeo em particular. Não é nem um desrespeito com vocês não, tá? Mas é porque eu acho que vocês entendem o clima. A outra coisa que eu quero pedir desculpas é porque vocês não entendem, eu acho que nós já temos aqui a intimidade, não é? Suficiente pra vocês entenderem que eu estou bem chateado. Tipo, muito chateado. Eu tô, assim, eu tô me sentindo massacrado, sabe? Eu tô cansado. A verdade é essa, a palavra é essa. Eu tô desgastado, assim, cansado com o Atlético, com esse ano de 2025 do Dragão, sabe? Tô cansado. E assim, vocês vão escutar barulhos, eu e minha esposa, a gente tava fazendo ali umas coisinhas, estamos cozinhando, vamos jantar, e eu não deixei pra gravar esse vídeo muito tarde, porque eu quero passar por cima desse jogo o quanto antes. Então também peço, por conta disso, também peço suas desculpas, tá? E antes de mais nada, eu preciso elogiar e parabenizar com muita congratulação mesmo, o Volta Redonda. Foi uma vitória digna, justa, uma vitória mais do que merecida do Voltaço, que fez um dos jogos mais legais que eu vi taticamente nos últimos tempos. Eu sei que muita gente não enxerga muito esse detalhe, mas vocês sabem que aqui no canal nós temos uma análise tática do que acontece. E eu vou falar, obviamente, tudo que rolou, né, desse vídeo, vou trazer pra vocês. Então eu preciso elogiar o Volta Redonda. Mas eu vou explicar tudo, tá? Eu vou falar do jogo, eu vou falar do pós-jogo, vou falar das consequências desse resultado, vou falar também um pouco sobre o ano, e é claro que eu vou falar também do Volta Redonda, pra você, torcedor do Voltaço, falar bastante do seu time que venceu nessa noite. Tem mais coisas que nós vamos conversar também aqui, tá? Do vídeo em si, e outros detalhes, e tudo isso eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta. Chama a vinheta aí. Ai, fala aí, seus torcedores iludidos e desiludidos. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, sem mais delongas as escalações aqui na tela. E agora no comecinho do vídeo já quero pedir pra vocês, já deixar seu like, já se inscrever, clicar no botão hypar se ele aparecer pra você, tudo aquilo que ajuda demais aqui o canal. Eu peço agora no comecinho do vídeo também, pra você não esquecer, porque isso faz muita diferença, muita mesmo pros criadores de conteúdo como nós. Então assim, vamos lá, vamos passar aqui a análise do vídeo, começando pelas escalações, falando do Atlético, que vem de uma derrota por 2-1 fora de casa para o Coxa, o líder da Série B. Uma derrota que interrompeu uma sequência de invencibilidade de 8 jogos. Uma sequência que veio depois de muitas mudanças técnicas e de elenco no Dragão. Mudanças essas que foram necessárias depois de um ano absurdamente confuso, bagunçado, terrível para o torcedor do Dragão. Um ano onde o Atlético teve uma queda péssima no estadual, uma queda mais terrível ainda na Copa do Brasil, e que faz uma Série B de mediana pra mal, vamos colocar assim. Tudo bem que nas últimas 8 rodadas, como eu falei, antes de perder para o Coritiba, o Atlético fez um ressurgimento e melhorou bastante. Mas comparando com o primeiro turno, a melhora não remediou toda a problemática que foi causada durante todo esse ano. E aí o Atlético vai à Volta Redonda enfrentar o time da casa, levando o Paulo Vitor no gol, Jean Dias mais uma vez improvisado na lateral direita, na zaga o Tito e o Adriano Martins e o Guilherme Romão na lateral esquerda. Meio de campo formado pelo Luizão e Ronald e o Cauã começando como meia articulador no lugar do Robert. Lembrando que o Cauã é um segundo volante, não é um meia armador. Na frente, o Atlético traz o Federico Martins, o Lelê e o Thalisson, começando no lugar do Yuri, que teve uma queda de rendimento nas últimas rodadas. Visitando o Volta Redonda, que briga contra o rebaixamento e sofre bastante para conseguir fugir dessa situação amarga. É um time que em casa só perdeu um único jogo, ou seja, jogando em casa, certamente é um time que sabe utilizar o seu mando de campo. Mesmo que a torcida em Volta Redonda não lote o estádio do Volta Redonda é a casa do time do Voltaço, ou seja, eles aprenderam a jogar lá. E aí recebem o Atlético com o Jefferson Paulino no gol, na zaga trazendo o Igor Moraes e o Lucas Adel, nas laterais o Wellington Silva e Caio Roque. Meio de campo formado pelo André Luiz, Thalisson e Raí, na frente Vitinho, o João Pedro e Igor Catatal. Olha,
essa análise, eu vou tentar ser minucioso, vou tentar falar bastante aqui do jogo, mas vocês vão ver que a análise é curta. O primeiro tempo começou com o Atlético sendo o protagonista, tentando propor o jogo, tentando marcar a saída de bola, e já teve inclusive uma chance clara com uma cabeçada logo nos primeiros minutos dentro da área para boa defesa do goleiro Jefferson Paulino. Depois, com 10 minutos de jogo, o Volta Redonda achou alguns espaços na defesa, principalmente em velocidade, que é a característica desse time, e deu 2 chutes perigosos a gol. Um de longe, de fora da área, para uma boa defesa do Paulo Vitor, e depois, num contra-ataque em passe em profundidade, finalização para a defesa do Paulo Vitor com a mão direita. Um chute que veio do lado esquerdo, e o Paulo Vitor fez uma bela de uma defesa. E seguiu assim, o Atlético tendo posse de bola, mas aí começou a ter dificuldade de saber o que fazer com ela, e o Volta Redonda, quando tinha a bola, era agudo e tentava chegar ao gol para finalizar. Mas depois daquele começo mais assustador ali pro Atlético, a coisa começou a ser colocada no lugar. Ficou um jogo equilibrado. O Atlético muito tendencioso pelo lado direito, porque do lado esquerdo o Atlético tinha o Thalisson. E o Thalisson, toda vez que tocava na bola, a jogada acabava. Toda vez que ele tentava uma jogada, ela não funcionava. Resultado, o Atlético ficou tendencioso a jogar pelo lado direito com o Federico Martins e principalmente com o Jean Dias, que foi o que mais tentou jogar no primeiro tempo, com chutes de fora da área, com tentativa de cruzamentos, o que pôde. O Lelê muito sumido, também não recebia bolas. O Guilherme Romão ficou muito atrás para poder fazer a marcação da saída do Thalisson, não aparecia muito. Do lado direito, quando o Federico tentou algumas coisas e foram pouquíssimas que ele tentou, não funcionou. E o Atlético muito previsível. Quando Volta Redonda encaixou sua defesa do lado direito, acabou o Atlético. Não teve chance, não teve criação, não teve quase nada. E quando o Atlético tinha alguma coisinha ali pequenininha que ele poderia criar, ou a jogada acabava nos pés do Thalisson, ou ninguém chutava pro gol. Os caras simplesmente não chutavam. Inclusive o Thalisson foi um dos que fez a jogada mais emblemática do primeiro tempo. Do lado direito, quando houve a inversão dos pontas, ele saiu driblando os jogadores do Volta Redonda aos trancos e barrancos, e foi entrando na área e todo mundo gritando chuta, chuta, chuta. E ele não chutou pro gol. Só fez aquela firula toda e pra nada. E fomos para o intervalo num 0 a 0, que sinceramente refletia o que tinha sido o primeiro tempo. E aí viemos para o segundo tempo, o Atlético veio com algumas mudanças, teve a entrada do Robert no lugar do Cauã, e tivemos também a entrada do Yuri no lugar do Luizão. Mas isso já foi um pouco mais pra frente, se não me engano. E assim, logo no primeiro minuto, o Atlético já teve uma chance interessante, uma finalização, passou perto ali do gol do Jefferson Paulino. Só que na sequência, o Volta Redonda conseguiu uma bola longa, essa bola acabou sobrando para o jogador do lado esquerdo, que faz um belíssimo passe em profundidade no meio da defesa do Atlético, que não tinha ninguém marcando ali, era um contra-ataque em velocidade. O Igor Catatal chega de frente para o Paulo Vitor e finaliza, vencendo o goleiro do Atlético e fazendo 1 a 0. Um gol com muito mérito da postura tática do Volta Redonda. Uma equipe que se fechava num 4-4-2 ou num 4-5-1, jogando pelo contra-ataque. E não é aquela história de jogar por uma bola ou jogar recuado. O Volta Redonda era efetivamente reativo. Uma equipe que sabia o que fazer com a bola. Mesmo que muitas vezes errasse, porque é natural do jogo. Mas o Volta Redonda tinha um plano, tinha uma estratégia. O Atlético não tinha nada. E eu falo que não tinha nada porque depois do gol, bateu o total e completo desespero. E quem tem um plano, quem tem uma estratégia, consegue colocar a cabeça no lugar e voltar a fazê-la. Porque era 1 a 0. E no comecinho do segundo tempo, se tivesse o mínimo de planejamento pro jogo, o mínimo de intenção para saber o que fazer no jogo, os jogadores teriam condições de colocar a bola nos pés. Mas agora tem uma outra questão. Mesmo que haja o planejamento, não existe futebol que funcione se o time não tem vontade, não tem raça, não tem gana, não tem brio para conseguir buscar a vitória. E depois que levou o gol, o desespero do Atlético se apossou do time e mandou qualquer possível resquício de brio, de vontade, de desejo de vencer pro espaço. E aí o Atlético se tornou um time completamente bagunçado dentro de campo. Tivemos o Maranhão entrando no lugar do Jean Dias, o Yuri entrou no lugar do Luizão, como eu falei, o Hadley entrou no lugar do Jefferson, do Federico Martins, o Kelvin entrou no lugar do Thalisson. E sabe o que isso tudo mudou no Atlético?
Nada! Pelo contrário, piorou a situação, o Atlético ficou uma zona e logo Volta Redonda acabou chegando ao segundo gol, mais uma vez, em uma bola de contra-ataque, em uma jogada de velocidade, com a bola lançada pelo lado esquerdo, avanço do jogador do Volta Redonda, finalização que pegava na trave do lado esquerdo e entrava 2 a 0 para Volta Redonda, que afundava completamente qualquer resquício de capacidade que o Atlético tinha. Um 2 a 0 mais que merecido para uma equipe que soube se fechar na defesa e soube sair para o ataque. E sinceramente, depois desse segundo gol, o Volta Redonda não precisava mais de muita coisa, até tentou manter uma posse de bola e conseguiu em alguns momentos ter bola no campo ofensivo, principalmente nos pés do Marquinhos e do Igor Catatal enquanto estava em campo. Também teve a participação do Thalisson, que saía bem com a bola ali do meio de campo, um time bem coeso. E do lado do Atlético, uma zona total. Ninguém tinha capacidade nenhuma. Quem entrou que fez alguma coisa foi o Yuri, que mesmo errando uma porção de coisas, era o único que ainda tentava jogar, que ainda parecia incomodado com a derrota. Pra ser bem franco com vocês, o resto estava totalmente consternado e passivo. Tinham aceitado já a derrota. E aí, com essa derrota aceita, foi natural que acontecesse o que aconteceu. Uma belíssima jogada individual do jogador, se não me engano, foi o Bruno Barros. Não, perdão, foi o Marquinhos. Acho que foi o Bruno Barros ou o Marquinhos. Vocês depois... não, foi o Marquinhos. Uma jogada belíssima, uma jogada assim, primorosa, que saiu driblando os jogadores, dá uma meia-lua vergonhosa no Ronald e avança para finalização ali meio mascada, a bola ainda entra no gol, fazendo 3 a 0 para o Volta Redonda. E acabou o jogo. Foi um time dominante, um time muito impositivo, sabendo o que fazer, com autoridade o Volta Redonda venceu em casa e reacende sua briga contra o Z4. Não sai do Z4 ainda, mas já respira uma possibilidade, sabe? Já consegue vislumbrar uma chance de, quem sabe, nas próximas rodadas, conseguir uma boa sequência e sair dessa incômoda situação. Se jogar como jogou contra o Atlético, tem tudo pra conseguir. Já o Atlético joga fora a última cartada, último resquício de esperança que tinha com relação à briga pelo G4. Depois dessa derrota, o Atlético tem 6 jogos, onde ele precisará vencer, se não me engano, fazendo aqui as contas matemáticas e tal, pelo menos 5 jogos ele tem que vencer obrigatoriamente, e eu acredito que mesmo assim ele teria que contar com outros resultados paralelos. E assim, uma situação tão complicada que, olha, melhor olhar para 2026. Sei que ainda existe a matemática, mas vamos ser francos, olha como esse time jogou. Esse time jogou com uma falta de vontade que eu vi no primeiro turno, com aquele outro Atlético, que não era o que o Watson tinha contratado. E esses jogadores parece que se impregnaram nessa partida com aquele mesmo vírus que assolou o Atlético naquela época. E é um medo que eu tenho, porque o próximo jogo é em casa, diante do Vila. É um clássico. E esse ano a gente tem uma tragédia que aconteceu, lembram? Lá no Campeonato Goiano, onde ainda havia esse, sabe, esse marasmo, essa falta de interesse com a camisa que veste. O Vila venceu o jogo passado, recuperaram uma confiança, mesmo que pequena, recuperaram. E o Atlético? Com qual confiança o Atlético chega em casa dessa vez, depois de perder por sonoros 3 a 0, para enfrentar o Vila Nova? Não entendam errado, não estou falando que há um favorito nesse caso, nem o Vila e nem o Atlético. E as duas equipes hoje não brigam por mais nada, teoricamente. O Vila não vai subir, mesmo que vença todos os jogos. E o Atlético também não. Então, assim, um clássico que tem tudo pra ser amistoso, sabe? Um jogo que assim, eu torço para que os jogadores tenham motivação pra ter alguma emoção na partida. Porque, do contrário, meu medo é que seja um 0 a 0 xoxo com ninguém querendo jogar. Ou o Vila Nova querendo jogar e mostrando alguma coisa e vencendo o Atlético dentro da nossa casa, sabe? O medo é real, cara. Eu não vou mentir pra vocês, não. Só que agora, eu vou falar com vocês uma coisa importante. Eu sei que a gente, torcedor principalmente do Atlético, tá chateado de não conseguir uma sequência que o permita sonhar verdadeiramente com o acesso. Mas vamos ser bem francos aqui, vamos ser bem sinceros. A briga por esse acesso seria algo inimaginável e fora da caixinha quando você enxerga o ano que o Atlético teve. Um ano complicado, com troca de técnicos constantes, com saídas e chegadas de jogadores aos montes, com cerca de 40 jogadores que por aqui passaram, que ficaram ou saíram, que chegaram e foram embora, com mudança de elenco, com um elenco sendo montado até em setembro,
sabe? Já quase no final da temporada. Só o fato do Atlético, com todo o problemático que foi montagem de elenco, com toda essa questão problemática, não estar brigando no Z4 já é um milagre. Já é a mostra de que mesmo com toda a problemática que o Atlético teve, ainda é uma camisa pesada que consegue se sustentar na Série B. E uma equipe forte para uma Série B, mesmo com todos os problemas. E a sequência de 8 jogos sem derrotas foi um ressurgimento para um time que não tinha esperanças nessa Série B. Então, chegar a esse ponto já foi surpreendente. Eu sei que para o que o Atlético tem e entrega aos seus jogadores, oferece ao seu elenco, e principalmente pela estrutura que o Atlético montou, era para o Atlético brigar pelo título da Série B. Era um time que deveria entender a responsabilidade que tem por já ser um campeão da competição. Mas por tudo que aconteceu nesse 2025, chegarmos onde estamos, sem estarmos brigando lá na parte de baixo, como uma briga contra o rebaixamento, cara, já é uma grande vitória, tá? Eu sei que pode estar parecendo eu sendo minimalista, aceitando muito fácil a derrota, não entendam mal, eu tô chateado assim como você, mas eu tenho que reconhecer o que o Atlético viveu em 2025, e foi um tormento terrível, sabe? E conseguimos sair daquele tormento e termos um vislumbre para um 2026 melhor. E é o que eu tento me amarrar nisso, sabe? Eu tento me agarrar nesse copo meio cheio. Porque é o que eu vejo, um time que pode ainda ter alguma coisa a se retirar pro ano que vem, um técnico que eu acredito que também pode tirar um pouco mais de si mesmo para fazer algo melhor pro ano que vem, e um presidente que sabe aonde está. Um presidente que sabe dirigir o time que tem. Não é à toa que conseguiu fazer a reformulação que fez e a sequência invicta que conseguiu. Sabe, tudo isso passa por todos esses jogadores, comissão técnica e dirigência do time. Mas na noite de hoje, e no caso você deve estar assistindo isso ou na madrugada ou de manhã, nesse momento que você está vendo esse vídeo, o sentimento é de um pequeno luto, sabe? Pelo fato de que havia sim um sonho, havia sim algo que ainda a gente almejava e ficou pelo caminho, sabe? E é triste isso, mas a gente também tem que entender a realidade que a gente viveu em 2025 e ela nos levou para a situação que a gente está hoje. Um time que provavelmente no final do ano não briga por mais nada. Mas e aí? O que você achou dessa derrota? O que você achou desse ano de 2025? Você, torcedor do Dragão. O que você acha que vai ser do Atlético para 2026? Mais um ano na Série B. Mesmo com a situação, né, vamos ser sinceros, sendo bastante complicada, você ainda acredita que o Atlético pode de fato brigar por esse acesso? O que você acha que o Dragão vai ter para esse resto de temporada? Coloca aí nos comentários. Você, torcedor do Volta Redonda, venceu um time de camisa para a Série B, que é o Atlético, uma vitória contundente, uma vitória com autoridade. Essa vitória te dá esperanças para fugir desse Z4, para fugir desse rebaixamento? Acredita que o Voltaço ainda consegue permanecer na Série B? O que você viu de melhor nesse 3-0 do Voltaço contra o Atlético? Coloca aí nos comentários também a sua opinião. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Se apareceu o botão hypar para você quando você deixou o like, ou você viu ali na descrição, clica nele, ajuda demais o canal e você participa da gamificação. É um botão que não aparece para todo mundo, então considere-se especial. Você vai receber gamificações conforme você fortalece seu canal favorito e ainda ajuda o canal trazendo engajamento e melhorando o trabalho. E caso você queira ajudar o canal a se manter e ganhar uma série de benefícios entrando para o grupo de membros, assine o Gader Futebol Clube, se torne membro do canal a partir de apenas R$ 1,99. Se tornando membro, você tem o direito de entrar no grupo do WhatsApp. E nesse grupo você tem notícias 24 horas por dia, você tem tabela de jogos e esportes para você acompanhar o seu time do coração, para você acompanhar o seu esporte favorito, onde assistir, o horário. Além disso, você tem conteúdos exclusivos, antecipados, memes, figurinhas, tudo aquilo que você está acostumado num grupo de futebol, mas dentro do âmbito esportivo. Porque lá tem torcedores de tudo quanto é torcida, tudo quanto é time, todos estão lá para se divertir e para se informar, e tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza, vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.